Oi, esse é o Riscante, um canal para divulgar conteúdo educativo sobre arte e desenho. Eu sou Zé de Rocha, artista e professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Nas aulas anteriores, nos aproximamos do desenho e do desenhar a partir da abordagem gestual e do desenho de contorno. Agora vamos avançar nos estudos com a primeira parte do assunto desenho analítico. Devemos compreender o desenho como uma forma de pensamento e uma multiplicidade de práticas. Por isso, o desenho de observação é uma tarefa complexa. Desenhar um objeto é como traduzir esse objeto por meios gráficos. Basta lembrar que o ser humano levou milênios construindo estratégias para traduzir as aparências tridimensionais dos objetos numa superfície bidimensional. Não pensamos muito nisso, não é? Aceitamos que a visão é algo muito natural. A prática do desenho de observação nos faz conscientes de que o olhar é uma construção e existem muitas formas de ver e desenhar. Hoje vamos tratar do desenho analítico. Esse tipo de desenho está fundado em estudos que remontam o século XV em autores como Brunelleschi, Albert e Leonardo da Vinci. Foi a partir do entendimento da visão humana e da luz, do caminho que a luz percorre até as estruturas da visão, de como as imagens são formadas e percebidas pelo ser humano, que se chegou a um conceito que precisamos ter em conta no momento do desenho de observação: o conceito de plano de imagem. O plano de imagem pode ser compreendido como uma janela imaginária, através da qual percebemos o ambiente. É no plano transparente dessa janela imaginária que podemos subtrair a dimensão da profundidade, traduzindo as aparências dos objetos tridimensionais em uma representação bidimensional. A depender da distância entre o desenhista, o plano de imagem e o objeto, a dimensão do desenho é alterada. Por isso, devemos estar atentos à proporção. Proporção é a relação comparativa entre as medidas aparentes do objeto que estamos desenhando. Então, é muito importante saber calcular essas medidas. Um bom exercício é a comparação intuitiva de medidas. Podemos fazer isso no dia a dia. É muito simples. Basta observar o ambiente ao seu redor e começar a indagar sobre as proporções entre as medidas aparentes das coisas que o cercam. No Renascimento, os artistas criaram diversos equipamentos com a intenção de enquadrar, medir e proporcionar as imagens. Um desses equipamentos é a quadrícula. Usando duas peças de cartão, também podemos fabricar um equipamento de enquadramento simples. Adicionando fios ou barbantes a esse equipamento, obtemos as linhas que representam os eixos de referência horizontal e vertical. Assim, dividimos a composição em imagens menores, ou seja, analisamos a imagem para poder traduzi-la de maneira gráfica. Aqui, na nossa prática de desenho de observação, vamos utilizar um instrumento medidor. Basta um lápis ou uma vareta reta. Vamos aprender a usar o instrumento medidor. Antes disso, é muito importante lembrar que sua superfície de desenho, a sua prancheta, deve estar posicionada corretamente. O ideal é que a prancheta esteja em um ângulo de 90 graus em relação à sua linha de visão. O objeto deve estar posicionado à sua frente, de modo que consiga visualizá-lo sem esforço, com um simples deslocamento do olhar. Agora sim, vamos às orientações para uso do instrumento medidor. Mantenha-se sempre na mesma posição em relação ao objeto que está desenhando. Mantenha o braço esticado, pois é a maneira mais simples de manter a proporcionalidade entre as medidas. Feche um dos olhos. Nossa visão é binocular. Quando fechamos um dos olhos, estabelecemos uma visão monocular. Isso favorece a decodificação de uma imagem tridimensional numa imagem bidimensional. Geralmente, mantemos aberto o olho correspondente à mão que segura o instrumento medidor. Sempre segure o instrumento medidor paralelamente ao plano de imagem.
Nunca atravesse o plano de imagem quando estiver medindo. Utilize o instrumento medidor como um ponteiro de relógio. Assim, podemos medir as diagonais sem atravessar o plano de imagem. Por último, utilize um dedo para registrar a medida no instrumento medidor e transportá-la para a superfície de desenho. Logicamente, as medidas registradas pelo instrumento medidor podem não ser adequadas às dimensões de sua superfície de desenho. É por isso que não desenhamos por medidas numéricas, mas por medidas proporcionais. E para isso, utilizamos o conceito de encaixe, que significa enquadrar as formas complexas em formas geométricas mais simples. Hoje vamos compreender a utilização de caixas planas ou caixas geométricas, que podem ser aplicadas ao desenho da maioria dos objetos. Da mesma maneira como utilizamos a quadrícula ou quadriculado, utilizamos o instrumento medidor para encontrar a maior largura e a maior altura aparente do objeto que queremos desenhar. Reservamos essas medidas. Em seguida, devemos adequar a proporção dessa caixa às dimensões da folha de papel. Podemos fazer isso encontrando o centro da folha de papel e ampliando as medidas da caixa plana por meio de sua diagonal. Então, temos o primeiro encaixe. O nosso desenho não poderá ultrapassar essas medidas. Marcando os eixos vertical e horizontal dessa caixa plana, teremos mais pontos de referência. Desenhamos do geral para o particular, simplificando as formas complexas em formas geométricas simples, como retângulos, círculos e elipses. Ou seja, em encaixes secundários. Essa é uma importante etapa, a etapa de estruturação do desenho. O desenho de observação exige uma postura mental específica, então precisamos ter alguns cuidados. Se nos baseamos demais no pensamento racional, acabamos distorcendo as percepções visuais imediatas. Isso acontece porque o nosso cérebro gosta de segurança. Nosso cérebro costuma nos enganar. Substituímos aquilo que percebemos por aquilo que conhecemos. Eu sugiro que, antes de iniciar um desenho analítico, você realize estudos prévios por meio de abordagens intuitivas. Por exemplo, realize alguns desenhos gestuais do objeto, ou mesmo um desenho cego. Mas existe outra abordagem que está a meio caminho entre o desenho gestual e o desenho analítico. É o desenho de linha organizacional. Esse tipo de desenho é uma busca flexível por informações que estão na imagem. Para realizar um desenho de linha organizacional, começamos usando o instrumento medidor. Estabelecemos as relações de proporção entre altura e largura aparente do objeto. Transferimos essas proporções para a superfície de desenho e demarcamos o primeiro encaixado. Então, começamos a desenhar utilizando gestos fantasmas. Sem tocar o papel, realizamos movimentos furtivos sobre a superfície de desenho, assimilando a informação visual antes de realizar qualquer traço. Só então começamos a fazer notações gráficas com peso de linha muito suave. Aos poucos, vamos sobrepondo essas notações e criando uma espécie de rede, uma malha com as indicações espaciais da imagem. Também buscamos por pontos de equivalência. São linhas verticais e horizontais utilizadas para relacionar pontos específicos da imagem, obtendo triangulações e continuando a tradução do objeto em desenho. Gradativamente, vamos avaliando e corrigindo o desenho. O melhor é abordar as relações de conjunto, ignorando os detalhes. Para fazer isso, não dê nome aos objetos. Não pense, estou desenhando uma xícara. Apenas encare os objetos nas suas relações. Pergunte: qual a localização das coisas? Qual o tamanho? Qual a posição? Qual é a proporção? Fazemos isso utilizando a comparação intuitiva de medidas. Além de ser um ótimo exercício para os artistas e que também pode resultar em obras de arte, a prática do desenho de observação deveria fazer parte da educação de todos, assim como a música, a dança e o teatro. O desenho de observação nos torna mais presentes ao momento,
mas atentos ao ambiente que nos cerca e nos restitui o olhar sensível e questionador. E em breve trataremos da segunda parte desse assunto. Por hoje é só. Nos encontramos na próxima videoaula aqui no canal Riscante. Muito obrigado e um grande abraço.